Bora provar um cheesecake japonês do Uncle Saka. Ó, a caixinha bem bonitinha, estética. E o cheesecake é aquele fofinho. E tem... Ó, que fofo. Vou pegar com a mão. Será que ela abre a caixa? Acho que não, então eu vou pegar, ó. O que você tá rindo? Ai, meu Deus. Mas tem que caminho. Ó, tinha garfinho no negócio. Vou provar. Olha. Ah, muito bom, muito bom. Ele é fofinho, tá vendo? Ele não é compactado igual o cheesecake normal. Ele parece um bolo bem fofo. É o cheesecake japonês. Eu nunca fui no Japão, mas o Uncle Saka aqui aparentemente sabe. Vou abrir a caixa. Eu peguei o original. Passar pro Lucas provar que ele não quer aparecer. Dá seu parecer aí, bem. Bom? Muito bom. Uma aventura bonita. Muito bom. Qual que é a sua nota? 9,5. Agora o cappuccino, vamos ver.